Então, esse tema, com o nome Juízes, Shoftim, se a gente basear nessa porção, propriamente dita, o significado de Shoftim, de juízes, ele não está tão claro, né? O que significa juízes, né? Porém, se nós fizermos um paralelo com outro livro, as coisas vão ficar bem mais claras para o entendimento. Então, às vezes, a Torá, como nós já falamos em outras oportunidades, não é um romance, não é um livro normal que você pega, um romance, uma história que tem começo, meio e fim, né? Ela tem muitas revelações, um livro que tem muitas revelações e que tem muitas concordâncias e de drashes, né, com outros livros. Então, é rico, muito rico na Torá, essa associação, né, os drashes que existem com os outros livros. As coisas ficam bem mais claras para a gente. Então, o tema da manhã de hoje é o que a Torá nos revela sobre os Shotrim. Algum irmão pode perguntar, mas hoje o nome da paraxá é Shoftim. Será que você não escreveu errado ali? Né? Não escrevi errado. É Shotrim. Vocês já vão ver o que significa Shotrim dentro dessa mensagem e o paralelo que vai acontecer aqui bem, muito interessante, muito interessante. Deuteronômio, Isaías e livro de João. Um breve resumo. Deveres dos juízes, o castigo da idolatria, execução do homicida, acerca dos limites e das testemunhas, acerca da guerra. Isso é um tópico que eu vou falar, que tem um sentido, acerca da guerra, né? Grifem ali. Expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Então, nessa paraxá aprendemos sobre o comando para nomear os policiais Shotrim. Então, agora vocês já sabem que Shotrim são policiais, né? Shotrim. Mas a Torá não diz diretamente o que esses Shotrim fazem. É isso que eu falei no começo para vocês, né? É um enigma, realmente, o que eles fazem, né? E há algo que choca, assim, você imagina que eles... Policiais, quando você cita o nome polícia ou policial, você já sabe o que um policial faz, né? O nosso querido Daniel é policial. E ele já me contou algumas façanhas do trabalho dele, a gente sabe o que ele faz, né? Então... Só que esses policiais aqui, eles agem diferente, né? Então, vamos lá. Então, o que a Torá... Mas a Torá não diz diretamente o que esses policiais fazem. Porém, o que se entende sobre eles, está numa lei obscura sobre o serviço militar. Quando algumas pessoas são isentas do serviço por uma ou outra razão. Vocês estão pensando assim, né? Peraí, o Jair vai falar agora coisa de exército, de serviço militar. O que tem a ver isso com uma porção, né? Podia falar outra hora sobre isso. Parece que está fora do contexto, né? Mas sabe o que é o segredo aqui? Quando fala de serviço militar, o segredo aqui, irmãos, não tem plano B. Essa que é a verdade. Não tem plano B. O reino de Hashem, quando nós somos convocados, quando nós nascemos do alto, é isso que nós temos. Cada um de nós, se nós não tivermos consciência disso que eu vou falar agora, as coisas ficam muito mais difíceis, irmãos. O que eu vou falar aqui agora, todo o crente em Yeshua tem que saber disso. Senão as coisas ficam difíceis. Tão difíceis que alguns querem desistir.
E ficam aterrorizados, ficam desesperados e... O que o Roshi está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, queridos, que o reino de Deus, quando nós nascemos de cima, há o período do leite, né? Você vai tomar leitinho, tal. Mas à medida que você vai crescendo, as coisas, o caldo vai engrossando. O caldo vai engrossando, até virar algo sólido. E a comida passa a ser sólida. E quando a comida passa a ser sólida, a coisa começa a pegar. As coisas vão ficando sérias. E nós entramos numa guerra. Essa que é a verdade. Nós somos chamados para Hashem para entrar numa guerra, como nós somos soldados de Hashem. Então, quem pensa, que maravilha, estou apaixonado por Yeshua, vai ser tudo um mar de rosa daqui para frente, que eu já alcancei a salvação, não preciso fazer mais nada, está tudo resolvido na minha vida. É uma mentira isso, irmãos. Não pensem assim, a coisa é muito mais séria. Não se deixem enganar, a coisa é muito mais séria. Então vamos lá. Então, pela lógica, esses oficiais executores devem emitir multas por violação da Kashrut ou prender pessoas que não devolvem... Vamos conjecturar, né? Vamos conjecturar. Deve emitir multas por violação da Kashrut. Vi você comendo lá uma carninha de porco, mas você ainda disse que essa carninha de porco tinha o carimbo do rabino? Não duvido. Ou prender pessoas que não devolvem o dízimo. Aí fica pesado o negócio. Ou desmantelar células de idolatria. Rir é bom para desopilar o fígado. Então, olha, não se assustem. São conjecturas, mas na verdade não sabemos quase nada sobre a função dos shutrim na Torá. A função deles não se parece em nada com a de um policial normal. A função desse shutrim aqui não se parece em nada com o trabalho do Daniel, que deu Daniel. Vamos lá. Os queridos Daniel. E ele é um soldado forte. Vamos lá. Eu estou falando do trabalho do Daniel, o trabalho dele é secular, profissional. Mas eu sei que ele é um soldado de Hashem. Ele é um soldado de Hashem. Nessa paraxá aprendemos sobre o comando para nomear os policiais. Aliás, desculpe. O que eu fiz aqui? Tá. Deuteronômio 22, desculpe. A Torá fala sobre a guerra e descreve um tipo de roteiro que deveria acontecer antes da batalha começar. Então, eu dei esse embasamento para vocês entenderem que realmente é guerra, a gente é convocado para a guerra, né? Então nós temos que ter essa consciência. Começa com o tipo de Cohen, você sabe o que é Cohen, que é sacerdote. Começa com um tipo de Cohen se aproximando do povo, né? Tem um termo, Vanigash HaKohen, assegurando-lhes que não tenham medo, porque Hashem está com eles. Então, tem a questão de se aproximar. Os Cohen, que são... O que é Cohen? Cohen é sacerdotes. Sacerdote. Se aproxima do povo, eles se aproximam do povo e dizem para o povo, não, se acalmem, não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem tranquilos, né? Tenham fé, né? Não tenham medo. Porque Hashem está com vocês. Então, esses Cohen, esses shotrim, eles têm essa missão de tirar o peso, tirar o fardo das pessoas e trazer uma tranquilidade, uma segurança, né? Porque Hashem está com eles. Eles se apresentam e sabem... Eles se apresentam e sabem o que eles fazem?
Aqui que tem uma coisa engraçada, né? Eles chegam lá para as pessoas, se acalmem, encorajam as pessoas. Não, Hashem está com vocês, tal. Depois que a pessoa ficou mais calminha, assim, tal, ficou mais segura, daí a pessoa pensa assim, puxa, então agora eu vou continuar na guerra, estou um pouco mais calmo, mais tranquilo. Daí aquele Cohen, sacerdote, diz assim, ah é? Então agora vocês vão para casa. Eles mandam as pessoas para casa. Peraí, parece que não faz sentido. Como mandar a pessoa para casa? E dizem, qual homem que construiu uma casa nova e não inaugurou? Isso agora está realmente na palavra. Qual homem que construiu uma casa nova e não a inaugurou? Então, ande e volte para sua casa. Isso está em Deuteronômio 20, verso 5. Se alguém plantou uma vinha e não desfrutou dos seus frutos, então, anda, volte para sua casa. No versículo seguinte, Deuteronômio 26, versículo 6. E no outro versículo diz assim, se alguém desposou uma mulher e não a tenha tomado, então ande e volte para sua casa. Teria mais um que eu não coloquei aqui, que diz assim, ó, quem está apavorado e não tem coragem de prosseguir, ande e volte para sua casa. Então, o que significa quem está apavorado e não tem coragem de prosseguir, digamos, na guerra, né? Ele está apavorado, chegou ali, caiu a ficha para ele, digamos, ele veio aqui e eu falei isso para ele, que é guerra, ele ficou apavorado. Não era isso que eu pensava depois que eu nasci de cima, que eu tive uma experiência com Yeshua, não é bem isso que eu pensava em ter um sossego, ter a minha conta lá com pelo menos R$1 milhão, que eu só não precisasse mais trabalhar, vivia só do lucro desse 1 milhão, do rendimento, né, desse 1 milhão, e ia pescar, ia passear, ia conhecer alguns lugares, tal, e ia ser um mar de rosa a minha vida. Irmãos, parece piada o que estou falando aqui, né? Mas para muitos é assim que eles pensam. Crentes pensam assim. Muitos, milhares de crentes pensam assim. Por isso que tem problemas. Porque não estudam, não se preparam, não exercem o chamado que cada um tem, né? Coisa muito séria. Por isso que a própria Torá em Hashem diz que nós temos que estudar a Torá. Para a gente ver que a coisa é séria, a gente tem que se preparar, se encher, se estruturar, ficar assim pisando na rocha, não pisando em ovos, pisar na rocha, né? Para daí sim você entender que é fixe, você cumprir a tua missão como servo de Hashem, né? Então, qual a primeira coisa que acho que a maioria pensou aqui? Quem está apavorado e não tem coragem de prosseguir na guerra? A pessoa fica petrificada assim de medo, congela, não consegue nem falar, não consegue nem dar um passo para frente. Que se retire agora e volte para casa, para que a sua covardia não desanime seus irmãos. Péssimo testemunho. Você dá um péssimo testemunho quando vem alguém para você e alguém lembra de você, ele diz, puxa, aquele irmão lá, ele não está me dando força nenhuma, muito pelo contrário, ele está me desanimando. E qual seria o paralelo que a gente faz biblicamente com esses que causam desânimo e que dão péssimo testemunho? Com os espias que entraram na terra lá, eles tinham que voltar todos alegres e dizendo como Yehoshua e Caleb voltaram, não, a terra é boa, a terra é muito boa, se o Eterno nos deu a terra, é a melhor terra que tem. Nós não temos que duvidar de Hashem, Ele tem o melhor para nós, né? Então, às vezes, várias situações na nossa vida, nós estamos na bênção, mas a gente não enxerga a bênção. O que nos faz enxergar a bênção
são olhos de águia, que daí requer discernimento e sabedoria, e você estar preparado, estudando a Torá, para você ter olhos no teu coração para enxergar que aquela situação que você está passando é de alguma forma para te causar algum benefício, para você aprender com aquela situação, para você ficar mais forte, para passar uma outra situação lá na frente, e não desistir, entendeu? Então, essa passagem aqui deixa muito claro assim que os espias, o testemunho deles foi tão forte que eles passaram, a raiz da amargura atingiu toda a congregação, todo o povo. E o povo pecou, e começaram a murmurar e chorar, né? Tanto é que esse dia foi tão forte, foi algo tão assim, drástico e desanimador para Hashem, que foi o começo ali do 9 de Ave, né? Um dia amargo, um dia de destruição, de coisas terríveis, né? Então, nós temos que ser bênção e temos que ser luz. Vamos continuar aqui. Então, olha aí, essa situação toda. Nossa, isso é insano. É essa atitude que você espera de um policial? Claro que não. Tipo, em vez de desanimar, te animar para você continuar, ele diz, não, volte para casa, volte para casa. Mas tem um sentido isso aí. Ó, para elucidar aqui essa explicativa, presta atenção aqui, ó. Essa questão do volte para casa, eu achei bem legal aqui embaixo essa explicativa. Seria a mesma coisa que ele dissesse assim, ó, que o Cohen lá, o Chotrim, dissesse assim, um guarda de trânsito, né? Um guarda de trânsito para um carro que estava lá em excesso de velocidade, ele estacione. Daí o guarda vai conversar com essa pessoa que estava no carro lá em alta velocidade e diz, ó, você estava a 30 km acima, o limite de velocidade é 110, você estava a 140 por hora, acima do limite de velocidade. A multa, para esse teu caso, é pesada, o senhor ultrapassou além do padrão. Então, mas espere aí. Daí o guarda diz assim, espere aí. Em vez do guarda aplicar a multa nele, o guarda diz assim, ó, por acaso o senhor tem uma casa nova? Que o senhor acabou de construir a casa? Sim, minha casa só falta ainda colocar algumas telhas, mas ela está prontinha. Só falta colocar, não, a telha não. Só falta colocar a fechadura na porta ali para eu poder entrar e sair da casa. O resto está tudo pronto. Quer dizer, ele nem usou a casa ainda, mas a casa está pronta. Então, peraí. Então, nesse caso, é bom que... Vamos esquecer dessa sua multa aqui. Eu vou fazer vistas grossas e o senhor pode voltar lá para sua casa e para o senhor curtir a sua casa. Ó. Então esqueça da multa e volte e curta a sua casa nova. É exatamente como se o guarda fizesse isso, esse tipo de situação. Então, agora, parando para pensar um pouquinho, para entender melhor, olha aí, lembra que falei no começo as conexões, as associações ali que tem com outros livros, né? Drash. Para entender melhor, vamos para o livro de Êxodo, onde aparece a primeira história sobre Chotrim. Então, nós temos duas histórias sobre Chotrim na Torá, que falam. A primeira é em Êxodo, e nós estamos na segunda história. Agora, em Deuteronômio, é a segunda história. Porém, aqui, eles agem como algozes. Em Êxodo, esses Chotrim, eles agem ao contrário do que esses Cohen. Isso que nós temos que entender. Moisés e Arão acabam de dizer ao faraó, agora presta atenção, agora nós estamos lá em Êxodo capítulo 5.
Moisés e Arão acabam de dizer a Faraó para deixar os israelitas partirem pela primeira vez, e Faraó não se impressiona. Tipo, chegam lá, Faraó, você tem que libertar o nosso povo, né? O povo hebreu. Faraó fica, não faz nenhum gesto assim, fica tranquilo, assim, como desconsidera. Faz pouco caso, né? Além de não se impressionar, de fazer pouco caso, sabe o que ele faz? Ele revida. Aquilo não mexeu com ele. Mas, eles vieram então, tipo, falar essa coisa aqui para mim, então eu vou... Ele não apenas diz não, ele revida. Está isso em Êxodo 5, 1 e 2, quem quiser confirmar. Então, naquele dia, Faraó ordenou aos Chotrim egípcios agora, opressores do povo, inclusive na Torá, a nossa Torá aqui, essa aqui, ó, capa azul, se vocês acompanharem ali, está entre parênteses, está opressores do povo. Não continueis a dar palha ao povo para fazer tijolos como vocês têm feito. Lá. Então, existia um padrão de trabalho lá com os escravos hebreus, né, que eles tinham que misturar a argila, o barro, junto com palha. A palha dá uma estrutura, né, deixa mais resistente, assim, aquele bloco de argila. É como uma espécie de, como se você colocasse ferro dentro de uma viga de concreto. Você sabe que as vigas de concreto têm ferro dentro, que dão resistência nela, né? Então, essa palha é mais ou menos isso. Não na mesma escala do ferro, mas ela dá mais resistência àquela pedra. Então, ele diz, não continueis a dar palha ao povo para fazer tijolos como vocês têm feito. Deixe que as pessoas vão e recolham para si mesmas, quer dizer, elas não vão mais receber esse material, elas vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolos que elas faziam, e elas vão ter que ir atrás da palha, sem diminuir a produção de tijolos, mas quero que você os faça recolher a matéria-prima também, que é tanto o barro do tijolo, quanto a palha. Então, o que Faraó fez? Dobrou a mão de obra deles. Dobrou, colocou jugo, colocou fardo, ficou algo pesado, mais pesado, já era pesado, ele dobrou o peso, entendeu? Então isso está em Êxodo 5:8. Isto é, os escravos tinham que trabalhar o dobro para manter a média de produção. Eles tinham que produzir tudo, ir atrás da palha, ir atrás do barro, sem diminuir a quantidade de produção, né? Produtividade, sem mexer na produtividade. E os guardas dos hebreus, quando eu falo guardas dos hebreus, esses chotrim egípcios, que eram os capatazes lá de Faraó, eles não falavam diretamente com todo o povo, eles não iam de um por um falando para cada um. Então eles iam para quem? Eles falavam para quem? Entre os hebreus, eles tinham lá um supervisor, alguém que era o chefe de um grupo de trabalho. Então, haviam vários supervisores dos hebreus que cuidavam das atividades dos escravos, né? que era hebreu também. Seu supervisor era hebreu, que falava direto com o capataz que era o chotrim, capataz do faraó. É bom que vocês entendam isso aí também. Então, e os guardas dos hebreus, né, foram espancados por eles. Imagina, pelos chotrim opressores. Em vez de eles converterem assim numa boa, ainda foram espancados. Imagina, coisa terrível. Então, vemos aqui os chotrim agindo como carrascos ou verdugos. Isso é terrível, terrível. Que foi feito lá para os hebreus.
Então temos Shotrim em Êxodo, olha, agora são duas situações de Shotrim, em Êxodo, e temos Shotrim agora em Deuteronômio nessa paraxá. Mas o que isso significa para nós? O que tanto Êxodo como Deuteronômio querem nos dizer? Como os Shotrim agem, de que forma eles agem em Êxodo e como eles agem em Deuteronômio? Para os Shotrim opressores do Egito, quem dá as ordens é o rei. Aliás, para os Shotrim opressores de Êxodo, quem dá as ordens é o rei, vem tudo de Faraó. Faraó daí passa para esses opressores, e os opressores vão lá e falam para os hebreus, né? Mas vem a primeira ordem vem do Faraó. E para os Shotrim, os Cohen, que são os sacerdotes de Deuteronômio, quem dá as ordens é Hashem. Olha a diferença. Então, aqui nós já estamos entendendo. Ó, se nós entendermos essas duas frases em amarelo ali, em caráter espiritual, está muito claro aqui que é a luta do reino de Deus com o reino das trevas. Faraó tipifica Satanás, que é o grande opressor da humanidade. E Hashem é aquele que quer e nos dá, né? Hoje, esse dia é um grande exemplo de jugo suave, de fardo leve, de alegria da salvação, de descanso, né? Então, esse é o nosso Deus, Ele quer descanso para nossas almas, Ele quer jugo suave, Ele nos dá jugo suave, fardo leve, Ele tira o jugo pesado e nos dá um jugo suave, né? Esse é o nosso Deus. Notamos que a primeira coisa que os Shotrim Cohen fazem em Deuteronômio é aproximarem-se das pessoas para elevar e inspirar as pessoas. A função, né? Quantas vezes aqui, até os irmãos, né, os irmãos que trabalham comigo aqui, os chamachim, às vezes vem pessoas, vem uma reclamação, um problema dentro da congregação. Eu recebo pessoas aqui que vêm conversar, a gente já tem um momento que a pessoa desabafa, fala do problema que ela está passando, tá? Daí a gente conversa sobre aquilo, eu faço uma oração com a pessoa. Então a nossa função é justamente elevar e inspirar as pessoas, para elas continuarem, para elas perseverarem, para elas terem fé, terem paciência. Para quem que eu falei ontem aqui, que a gente tem problemas, nós estamos em 100 e poucas pessoas, os problemas que tem, né, durante a semana, alguns irmãos, e isso e aquilo, né? Imagine Moisés. E em situações muito mais, vamos dizer, desconfortáveis, toda aquela multidão vindo reclamar para ele, uns murmuravam, uns reclamavam, e então, Baruch Hashem, né? É uma outra configuração, então, por isso que eu me sinto sempre abaixo do mindinho de Moisés. Eu estou embaixo do mindinho. Porque até hoje eu não consegui, eu falo para a Estela, até hoje eu não consegui entender assim Moisés, o nível, né, de sabedoria, de paciência que ele tinha, assim, ainda não, só Eterno consegue entender. Mas a palavra Nigash tem as letras, olha que interessante aqui. Notamos que a primeira coisa que os Shotrim Cohen fazem em Deuteronômio é aproximarem-se das pessoas para elevar e inspirar. Isso significa Nigash. Nigash, essa palavra Nigash. Essa mesma palavra Nigash, que é composta pelas letras, as principais letras, Nun, Gimel e Shin, são as mesmas palavras que compõem, são as mesmas letras que compõem a palavra Noges, que é o contrário. Então, Nigash, elevar e inspirar, e Noges é oprimir, subjugar e humilhar. É para baixo, uma é para cima, sim, ó,
os imperadores de Roma que faziam lá na... Como é que é o nome daquele... Coliseu. Na hora do vamos ver lá, assim, lembra? Nos filmes. Então, essa aqui é a mesma coisa. Elevar, inspirar, e nogues, oprimir e subjugar. Acompanha as duas. Eu achei muito interessante esse contraste assim, né? E as mesmas letras. Então, o que significa isso? As maravilhas da Torá, né? Qual o significado disso? Notamos então que os Cohen de Deuteronômio e os opressores do livro de Êxodo, que é a mesma palavra Shutrim para Deuteronômio e Shutrim para Êxodo, são paralelos inversos. Até o nome é igual, mas um age de uma forma e o outro age de uma forma não parecida, de uma forma, um vai para cá e outro vai para cá. Um vai para Jerusalém, outro vai para Roma. Qual que é o oposto de Jerusalém? É Roma. Porque Roma significa o quê? Edom. Roma significa Edom. É da turma de Esaú. O pessoal de Edom é Esaú. É a escolha de Esaú. Não foi a escolha de Jacó. Jacó optou por Jerusalém. Então, quando Yeshua voltar, ele pisar os seus pés do Monte das Oliveiras, ele vem para quê? Para eliminar Edom do mundo, irmãos. Ele vai eliminar 100%, não vai ficar nenhum da turma de Edom, quando Yeshua voltar. Dessa turma do Nogues aí. Yeshua vai subjugar os Nogues, vai tirar a turma do Nogues. Notamos então os paralelos inversos, já falei disso, agora vamos prosseguir aqui. Só um pouquinho. O tempo está bom hoje. Temos a conexão de poder. Olha, é bom, eu já falei sobre isso, mas é sempre bom salientar, né? Temos a conexão de poder, Hashem e Faraó, poderes totalmente contrários um do outro, né? Com o Shutrim. E a conexão com os Nogues e Nigash. Muito bem. Porém, há uma palavra que aparece tanto em Êxodo como em Deuteronômio. Isso aqui é uma novidade agora que eu vou falar para vocês aqui. Isso aqui ainda, até então, eu não citei, que eu achei muito interessante também, a palavra ler. Ler. Tem a paraxá, né? Ler, lerá, não é? Lerá. Que eu vá por ti. Então, o ler, só a palavra ler, significa vá, o ide, né? Ide a vossos trabalhos. Êxodo 5:4 são palavras de Faraó. Ide a vossos trabalhos. E de tomar palha onde a encontrardes, né? Trabalhem mais, agora vocês vão ter que correr atrás da matéria-prima, trabalhem em dobro para manter a produção. Ide, né? Então ide, Êxodo 5:11, mais um ide ali, e agora ide e trabalhai, trabalhe. Quero lucro. Tem alguns empresários, muitos empresários que pensam assim, e tratam os seus funcionários como robôs, né? Ou números. E se você não cumpriu aquele número, não tem conversa. Esse empresário está na turma do Edom, do Nogues. Entenderam? Ele só olha o número. Você não me deu a rentabilidade, a lucratividade para a empresa que foi colocado a meta nas suas costas, você não me interessa, cai fora. Tem empresários que são assim. Só que eu vou dar um exemplo do que é um empresário com bom senso. Vou dar um exemplo. Então, agora nessa paraxá, o ide ou vá, mas não para o trabalho, vá para casa. Agora é diferente.
É o mesmo ler, é o mesmo ler, só que com outro sentido. E agora nessa paraxá, vai, mas não pro fardo, vai para o descanso, vai para casa, vai para o descanso. Lá, repete 3, 4 vezes em Deuteronômio 20, de 25 a 7 em diante. Aliás, capítulo 20, Deuteronômio, 5 a 7, e tem 8 também, que eu não citei aqui, por isso que eu coloquei a parte ali. O 8 é aquele exemplo da... Aqui, ó. É o exemplo de quem vai para a guerra, mas fica apavorado. Eu já falei isso para vocês, né? Então seria até o 8, na verdade. E vocês já entenderam por que essa paraxá fala de alguém indo para serviço militar, para a guerra, né? Notamos também que o ler de Êxodo significa... o ler de Êxodo significa ide para o sofrimento, ide para o fardo, ide para o opróbrio, ide para a humilhação. Que é o exemplo que eu dei do empresário da turma de Edom, né? Não quero conversa, não quero... Não, mas veja bem, não tem nada de veja bem. Se você não mostrou lucro, rentabilidade, a porta é ali, pode ir embora, tchau. Tem uma fila, aliás, tem uma fila querendo vir trabalhar na empresa. Aliás, você já sai tarde, tchau. É assim ou não é? A realidade, muitas empresas ainda fazem isso. Muitos empresários fazem isso. Daí quebra lá na frente e não sabe por quê, né? Porque agiu contra a Torá. E o ler de Deuteronômio significa ide para o descanso, ide para a família, ide para o lar. O que está atrás desse lar? Você está repetindo, e se lhe dizem, vão para o lar. O que está atrás disso, queridos? Qual que é o sode que está ali no lar? Se ele é tão importante. Então, nós percebemos aqui que é o oposto um do outro, né? O ler, ide, né? Vemos que Hashem pega o sistema de Faraó, restaura-o, presta atenção, Hashem pega o sistema lá de Êxodo, daí dá uma restaurada, o Eterno é sábio, né? Ele tem toda a sabedoria para restaurar, por isso que nós estamos aqui agora nesse momento de restauração, né? Ele restaura aquela situação de Faraó e aplica-o como modelo para seu próprio sistema do reino. Mas como assim? Agora, esse é o penúltimo slide. De modo geral, ninguém quer trabalhar, presta atenção esse slide, bem interessante, muito interessante, e é para os nossos dias. É real, ele é presente, ele é atual. De modo geral, ninguém quer trabalhar em um lugar onde o emprego significa tudo e você não significa nada. Geralmente é assim, você quer ter o teu chefe, o teu gerente, aquele que você tem que prestar contas para ele, que ele seja humano, que ele tenha princípios de Deus, que ele olhe para você assim e se preocupe com as tuas necessidades, com os teus problemas, se você está enfermo, se você tem um problema na família. Quem não quer ter um chefe assim? Todos querem, né? Então, todos querem ser respeitados como seres humanos, independente da produtividade daquela empresa. Ninguém quer ser considerado apenas uma máquina, um robô, que produz algum tipo de lucro para a empresa. Ninguém quer isso aí. Sendo crente ou não, de modo geral, todos querem ser bem tratados. Quem não quer ser bem tratado pelas pessoas? Todos. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui, bem legal. Você está lá trabalhando na empresa, já há um bom tempo na empresa,
tem um bom relacionamento lá dentro, e você solicita uma dispensa para o teu chefe, uma folga do teu trabalho em prol de dar uma assistência tem um parente teu lá que está precisando, mas chefe, esse parente meu, ele não tem, ele só tem uma filha lá e precisa fazer um turno para ficarem lá no hospital com ele, e daí me chamaram, porque acham que eu vou cuidar bem, eu sou responsável, eu tenho, né, facilidades assim, habilidades assim, em cuidar com as pessoas, tal. Esse tipo de conversa, o teu chefe vai dizer assim: nossa, você é uma pessoa importante, porque as pessoas, o chefe vai olhar para você e vai dizer assim, ó, você tem valor, porque as pessoas valorizam você, não sou só eu que valorizo você, outras pessoas valorizam você. Você é importante não só aqui na empresa, como lá também na tua família, porque sabem que você é competente e você vai cuidar bem lá daquela pessoa. Quer dizer, o empresário de bom senso, ele vai pensar assim, ele não vai pensar que nem Faraó, né? Então, ou para assistir, digamos que seja um outro assunto, né? Um exemplo, para assistir... meu chefe vai ter um evento importante lá na escola do meu filho e vai ocupar o dia inteiro, e meu filho vai se apresentar. Se eu não estiver lá, ele vai ficar muito mal. Ele tem que ver o meu rosto, ele tem que ver que eu estou lá. Ele vai sentir para cima, ele vai sentir alegrinho, faceiro. Tem 1000 pessoas lá, mas ele vai querer, essa apresentação ele vai querer fazer para mim. Se eu não for lá, talvez ele desanime e não queira nem participar da apresentação. Daí o bom chefe vai dizer: você tem razão, você é importante para o teu filho. O teu filho é importante para você. Então, o que o chefe vai fazer? Ele vai dar um jeito, peraí, eu vou... já sei qual a pessoa que vai ficar no teu lugar, quando você se afastar um pouquinho. Eu vou já engatilhar aqui, acertar, e vai ficar uma outra pessoa no teu lugar. Pode ficar tranquila, pode ir. Estamos juntos. Resolvido o problema. Deu-se um jeito, dá-se um jeito na situação com o bom chefe, com o chefe Chotrim, que é o Cohen lá. Né? Você precisa garantir, agora falando daquela pessoa que trabalha ali, né? Você precisa garantir que eles saibam que você os vê como pessoas, seres humanos, e que você os apoia. Claro, o chefe quer ver, puxa, você é importante. As pessoas negligenciam você. Não sou eu só que estendi minha mão de misericórdia, você não vale nada para ninguém, e eu estendi minha mão de misericórdia e aceitei você na minha empresa. Não, você é importante tanto aqui na empresa, quanto tem muitas pessoas que precisam de você. Isso que o bom chefe quer ver, que você é importante, que as pessoas também precisam de você. Então, como ele sabe que ele vive também essas situações, ele não vai querer ser egoísta. Ele vai, não, então fique tranquilo que você já está há um bom tempo aqui na empresa, eu confio em você, né? O bom chefe faz isso. Porque não há nada mais desmoralizante do que ter um chefe que acha que a sua vida não importa. E tem muitos chefes que pensam assim, que só pensam em dinheiro, lucro, produtividade. Não era bem assim que Faraó pensava, queridos. Não era bem assim como esse bom chefe. Não era bem assim que Faraó pensava. Ele tratava os hebreus não só como escravos, mas como máquinas de produzir tijolos. No minuto em que solicitavam o interesse pessoal, Faraó acrescentava-lhes mais trabalho, oprimindo-lhes. Quando eles pediram: Faraó, a gente quer adorar o nosso Deus, nos dê um tempinho aí para a gente se afastar, adorar o nosso Deus no deserto. Faraó disse: aqui, eu sou Deus. Que Deus de vocês? Eu sou Deus, vocês têm que me adorar. E esses empresários da turma de Edom, eles se acham Deus, eles são milionários,
Eles conquistaram muitas coisas, viajam o mundo inteiro, são famosos, reconhecidos, né? O ego está do tamanho da lua. Então eles se acham a Havá, quando pecou, com o ego grandinho, né? O ego da Havá. Então o faraó acrescentava-lhes mais trabalho, oprimindo-lhes. Ah, é? Vocês vieram com esse papinho de querer ter umas fériasinhas para adorar o Deus de vocês no deserto? Eu vou dar mais trabalho para vocês não pensarem em besteira. Deixa eu ver, esse é o último slide. A Torá enfatiza, esse aqui então para finalizar, irmãos, olhem, presta atenção aqui. A Torá enfatiza a família, o lar. Agora sim, eu deixei por último, todos estavam, mas Jair, você não vai falar da família? A Torá enfatiza a família, o lar como pilar da sociedade. O lar isso é bíblico, irmãos. O lar é o santuário, onde se transmitem tradições, se forma um indivíduo, sendo a continuidade da vida garantida pela educação dos filhos, uma herança de Hashem. Os filhos são herança de Hashem. Dentro dos princípios da Torá, o que é você ter uma educação, crescimento, crescendo nos princípios da Torá? Você vai crescer com uma moral e com caráter, com um bom caráter. Porque a Torá se preocupa com a moral, com a moral do indivíduo. Então você vai crescer alicerçado pela Torá, né? E as três, vamos colocar, corrijam ali, eu coloquei telefado, são 4 frases, né? De Chotrim, quando diz vá para casa, significam. Então, tudo isso daí que a gente falou significa assim, ó. Tudo bem, você foi chamado para a guerra, você foi chamado para uma guerra, você é um soldado de Hashem, nós somos soldados de Hashem, mas a Torá diz assim, ó, busque o equilíbrio, não pense só em coisas ruins, em batalha, que você está na guerra, lutas, trabalho. Então todas essas coisas fazem parte, né? Não pense só na produção, só no lucro, mas nunca esqueça do princípio da relação com sua esposa, com seus filhos, com a sua casa, com o seu lar, pois ele é um santuário. Desde o começo, irmãos, queridos irmãos, desde o começo, no começo de todas as coisas, Hashem criou Adão, depois, a partir de um determinado tempo, ele olhou para Adão e disse assim, não é bom que o homem esteja só, darei a ele uma companheira, né, idônea, uma companheira idônea. Então ali, ele não está começando a criar uma igreja com Adão e Havá. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? O que ele cria primeiro, depois que ele criou Adão? Ele cria a família. E de Adão e Havá, ele disse, crescei e multiplicai-vos. Ele abençoou Adão e Havá, crescei e multiplicai-vos. Então, a primeira coisa que ele cria assim, em comunidade, além de uma pessoa, é a família. Então, depois de Hashem vem a família. A hierarquia. Vamos ver se está aqui. Olá. O lar é visto como o primeiro ministério de Hashem. Primeiro ministério. Não, mas a família que me espera, a família... o ministério é a igreja, a congregação que eu tenho, a família em segundo lugar. Quem pensa assim está errado. Por isso que essa paraxá de Shoftim
falando do Shotrim, enfatiza muito que não podemos inverter a ordem que Hashem estabeleceu desde o princípio. A própria palavra diz, né? Quem consegue formar aquele homem que estabelece uma família, que ele tem uma família e consegue educar seus filhos, esse homem é um exemplo para liderar uma igreja. Agora, a referência vem da família para começar uma igreja. Se esse homem não tem competência, capacidade para educar seus filhos, ter uma boa relação com a sua esposa, ele não tem competência para ser líder de uma igreja, de uma congregação, irmãos. É isso que a Torá está dizendo para nós. O lar é visto como o primeiro ministério. Esta é a ordem de prioridade de Hashem, a família e a igreja. Esta é a ordem correta da Torá. Esta é a ordem que reflete uma vida organizada, mantendo um pleroma. Maioria dos irmãos que vêm conversar comigo aqui, eu faço desenhos. Os irmãos vão se lembrar, os desenhos que eu fiz do casco de navio, que tem uma linha, uma linha pode ser vermelha, amarela, preta. Todo casco de navio, não estou falando de barquinho, assim, lancha, navios que cruzam o oceano. Eles têm essa linha, que chama-se pleroma, né? Agora eu não vou explicar se o navio vai afundar ou não vou entrar agora nisso aí, mas só a questão do pleroma, né? Segundo os princípios divinos. Então, o princípio desta ordem vem da onde? Vem do Éden. Restaura-nos, baseado nas palavras de Lamentações de Jeremias, né? Que diz, para variar a palavra restaura-nos. Restaura-nos para ti mesmo, Hashem, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como no princípio lá da criação, que Hashem fez, né? Hashem, Adão, a mulher, a família. Lá na frente daí que veio a igreja, e segunda, né? Então essa é a mensagem, irmãos, de Shoftim para nós nessa manhã. Espero que vocês tenham retido, né? Eu achei bem importante esse paralelo com o Êxodo aí. Baru, Rabá, Beshem, Adonai. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Baruch Hashem. Baruch Hashem.